Nesse vídeo eu quero te contar a história de como eu participei de uma das maiores corridas de aventura do mundo. Mas antes eu quero te fazer uma pergunta. Você tem dimensão da importância de você dar o primeiro passo na direção do seu sonho? Um passo à frente e você não está mais no mesmo lugar. Para te responder essa pergunta, eu vou usar a física. Poxa, Marcelo, física? É, a física. Primeira lei de Newton. Você sabe qual é? É a lei da inércia. Olha só o conceito. A primeira lei de Newton, a lei da inércia, diz o seguinte: um corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a menos que alguma força atue sobre ele. Eu quero dar destaque a duas possibilidades: em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Como nós podemos usar isso a nosso favor? Nessa de repouso e nessa de movimento, acompanhe a animação para que você entenda melhor. Para você visualizar melhor, vou usar um exemplo de um ônibus. Imagine que o ônibus está parado e inicia o movimento. Podemos notar que seus ocupantes tendem a ir um pouco para trás. Por quê? Isso é explicado facilmente porque eles estavam em repouso, ou seja, em estado de inércia de repouso, e ao iniciar o movimento, o ônibus aplica uma força na direção do seu movimento e é necessário que eles iniciem o movimento junto com o ônibus. De maneira análoga, podemos observar que se o ônibus estiver em movimento e de repente frear, seus ocupantes tendem a permanecer em movimento, ou seja, inércia de movimento. E nesse caso, seus corpos irão levemente para frente, ou seja, tendendo a permanecer no mesmo movimento que estavam inicialmente. Podemos notar então que no estado de inércia de repouso ou em inércia de movimento, é necessário que alguma força atue sobre o corpo para que ele mude seu estado de inércia. Podemos imaginar então duas situações. Primeira, você está em repouso. Para começar um movimento na direção do seu projeto, você vai ter que exercer uma força. Segunda, você está num movimento que de repente não é aquele melhor movimento, ou seja, o movimento não está exatamente na direção do seu projeto. Você vai fazer um redirecionamento, um realinhamento da sua caminhada. Também vai precisar de uma força. Força requer energia. Energia é a capacidade de realizar um trabalho. Em ambos os casos, você vai ter que sair da zona de conforto. Ou seja, vai ter que promover uma ação. Aí você me pergunta: Marcelo, será que vale a pena? Para te responder essa pergunta, eu vou dar um exemplo de uma história que aconteceu comigo. Alguns anos atrás, eu fui comer pizza e a pizzaria explodiu. Você fala, poxa, explodiu? É, exatamente, explodiu e eu estava em cima da explosão. Tive afundamento do osso zigomático, fratura da mandíbula. Literalmente, eu quebrei a cara. E aí, com a boca amarrada, sem poder trabalhar, eu fiquei pensando na minha vida. E eu percebi que eu estava indo numa direção bem diferente daquela que eu queria para a minha vida. Estava sem fazer esporte, levando uma vida sedentária, comendo muito, enfim, tudo aquilo que eu não quero para mim. E aí, eu comecei a refletir como que eu poderia retomar a minha caminhada em direção aos meus sonhos, aos meus objetivos. E nessa reflexão, eu pensei em voltar a lutar, na época eu lutava e tal, e, pô, cara quebrada, como que eu vou voltar a lutar? Não tinha como. Assistindo um canal de TV por assinatura, eu vi uma corrida do outro lado do mundo, Eco Challenge. Uma corrida fantástica, subindo, descendo montanha, andando de bicicleta, atravessando o rio, remando, fazendo rafting, vários esportes que eu desejava muito fazer. Falei, é isso, vou fazer o esporte. Só que tinha um problema. A corrida durava cerca de 10 dias e eu estava completamente fora de forma. Mas fui ousado e conversei com um amigo meu que era triatleta, PC, Paulo César. PC, vi um esporte na televisão que eu acho muito legal. O que você acha de a gente promover uma corrida de aventura? Bem, ele falou assim, beleza, mas você aguenta fazer? Eu vou voltar a treinar, eu falei para ele.
E aí ele falou que dali 60 dias ele iria fazer uma corrida de aventura. E aí eu tomei a decisão de começar a treinar. O primeiro treino tinha mais ou menos 4 km. Dos 4 km eu consegui correr incríveis 600 metros. Não conseguia mais nada além disso. Mas não desisti. Persisti, continuei, comecei a avançar lentamente e de repente, uns 3, 4 dias depois, eu voltei lá para falar com o PC, falar que tinha iniciado meus treinos e tal, e ele falou assim para mim: Marcelo, a corrida é a semana que vem. Eu falei: poxa, PC, sacanagem, caramba. Você me falou que eu tinha 60 dias para treinar, eu treinei uma semana. Aí ele pegou, bateu assim no balcão da lanchonete e falou para mim: você vai ou não vai? Como quem diz, você só tá com blá 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 ou você realmente vai fazer esse esporte? E aí eu vi que era um momento decisivo na minha vida. E eu tomei mais uma vez a decisão de continuar no caminho que eu queria. Falei: pode me inscrever, eu vou participar. Bom, como eu participei, vocês não imaginam. Tinha ladeira que a bicicleta quase descia de ré, de tão fora de forma que eu estava. Mas eu, bravamente, consegui concluir a corrida. O resultado disso é que 11 meses depois, nós estávamos inscritos na corrida EcoMotion Pro, uma das maiores do mundo, 480 km de aventura. Você imagina, faz ideia, ao lado de todas aquelas equipes que eu tinha visto no canal por assinatura. A camisa é essa daqui, ó, tá meio velhinha, mas eu resolvi gravar com ela. Olha só algumas imagens do início da corrida para você ter dimensão da grandiosidade. Da esquerda para a direita, eu, meu grande amigo Tavares, minha amigona Jana Pedro e um dos principais responsáveis por termos participado dessa corrida, meu amigaço, PC, Paulo César. A foto ao lado é do local de largada da corrida, Morro do Camelo, na Chapada Diamantina. A primeira modalidade foi Ride and Run, uma modalidade onde um da equipe vai de cavalo e o resto correndo. Como vocês podem ver, equipes de vários países do mundo, um local fantástico, muito emocionante esse momento. Bem, eu posso dizer que a experiência de participar de uma corrida desse tamanho tinha mais de 20 países, cerca de 60 equipes, ou seja, mais de 250 atletas, algo incrível. A lição que eu tiro é que para nós termos uma ação positiva na direção do nosso sonho, é importante uma palavra que eu destaquei quando eu estava contando a história da corrida. Você deve ter percebido que durante a história eu dei destaque a uma palavra: decisão. Decisão. Cisão é quebrar, romper. Ou seja, diante de dois caminhos, é necessário romper com o caminho que nós não queremos para a gente. Ou seja, escolher aquele caminho que é congruente com os nossos sonhos, com os nossos objetivos. A conclusão que eu tiro disso é que nós temos a condição de usar a lei da inércia a nosso favor. Fala, como assim, Marcelo? Simples. Se você está em repouso, você dá um passo, tomar a atitude, decidir, começar um movimento bem orientado, focado, planejado na direção, no rumo do seu sonho, a inércia vai fazer esse movimento continuar, vai te auxiliar a alcançar o seu objetivo. Mas, se de repente você está num movimento que está numa outra direção, que não está te conduzindo ao seu sonho, você também pode aplicar uma força, decidir, redirecionar o seu projeto, planejar, focar no seu objetivo e também, iniciando o movimento nesse rumo, a lei da inércia vai te auxiliar a continuar no mesmo movimento. Tomar essa atitude ou não tomar, fazer ou não fazer, essa é uma decisão que você vai ter que tomar. Para te auxiliar a decidir, vou deixar para você pensar uma frase. A dor da disciplina é bem menor que a dor do arrependimento. Se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, toque o sininho para receber notificações de novos vídeos, me ajude a propagar ideias positivas para o maior número de pessoas possível. E para concluir, eu te deixo uma pergunta. E aí, decidiu?